Qual é o tema da homilia de hoje? Como ser abençoado. Repita. Como ser abençoado. Esse tema só foi possível ser abordado porque na primeira leitura tem um único versículo que nos coloca diante desse assunto. A primeira leitura de hoje foi retirada do livro de Sabedoria, capítulo 6. Presta atenção, Dona Maria. No versículo 10 está escrito assim, ó: os que observam fielmente as coisas santas serão justificados. E aí eu fui pegar esse versículo em outras Bíblias e achei uma tradução que eu considerei a mais apropriada para abordar sobre o tema de hoje. Sabedoria 6:10. Diga. Sabedoria 6:10. Você vai repetir com o padre. Os que observam as coisas santas serão abençoados. Isso está na Bíblia, tá bom? Não foi eu que criei, não foi eu que inventei. A Bíblia em Sabedoria 6:10 diz isso. A Bíblia, você sabe, não é palavra do homem, é palavra de Deus. É Deus dizendo para nós. Sabedoria 6:10. Os que observam as coisas santas serão abençoados. Diga a frase sozinha agora, só você. Os que observam as coisas santas serão abençoados. Daí então você começa a perceber que esse versículo, ele faz a nós um convite. Qual convite esse versículo faz? Ser abençoado. Quer ver? Quem aqui gostaria de ser abençoado, diga eu. Então o versículo está dizendo para você como ser abençoado. Para o versículo, ser abençoado é algo que depende de uma única coisa: observar as coisas santas. O versículo diz assim: se você observa as coisas santas, você será abençoado. Se você não observa as coisas santas, você não será abençoado. E é daí que surge o primeiro problema. O que são essas coisas santas? Que coisas santas são essas que a Bíblia cita, que nós devemos observar para ser abençoado? A igreja, através da sua doutrina, nos lista que existem 3 tipos de coisas santas que nós devemos observar. A primeira coisa santa é palavra de Deus. Diga. Palavra de Deus. A segunda coisa santa é sacramentos. Diga. Sacramentos. E a terceira coisa santa são sacramentais. Diga. Sacramentais. Eu quero que você preste muita atenção nessa explicação, porque talvez até agora você disse assim, você pensou, eu não sei onde é que o padre está indo. Eu não sei nem se essa homilia vai dar certo comigo. Presta atenção, vem comigo, entra nesse raciocínio e veja como o assunto de hoje é importante. Então, para a igreja, existem 3 tipos de coisas santas. Quais são? Palavra de Deus, sacramento e sacramentais. Esses 3 tipos de coisas santas, a Bíblia está dizendo que se você observar, você será abençoado.
O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Então, a Bíblia, o texto sugere que nós precisamos de observar a Bíblia para ser abençoado. O que é observar a Bíblia? Presta atenção agora, que agora já começa. Observar a Bíblia é, antes de tudo, olha para mim, antes de tudo, ter a Bíblia. Eu quero que você responda com muita sinceridade agora. Não use a voz, apenas levante o braço. Quem aqui tem Bíblia? Tem uma Bíblia sua? Levanta a mão. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. O primeiro passo para ser abençoado é você ter uma Bíblia sua para você. O católico que não tem Bíblia é como um soldado que não tem arma. Um católico que não tem Bíblia é como um professor que não tem os livros, o material para dar aula. Um católico que não tem Bíblia é como um médico que não tem o estetoscópio. A Bíblia é o primeiro passo para ser abençoado. Você precisa ter uma Bíblia. Você precisa comprar uma Bíblia para você. Ah, mas lá em casa tem. Não estou dizendo na sua casa tem. Sua mãe tem. Sua família tem. É você ter a sua Bíblia. Eu quero só perguntar para as pessoas que não têm Bíblia, a sua Bíblia. Quem aqui promete que ainda esse mês vai adquirir uma Bíblia? Diga amém. Amém. Você não tem, não? Coisa feia. Aí foi feio. Na casa do ferreiro, viu? O espeto é de pau. Na minha casa, sim. É na sua. Mas, gente, deixa eu explicar para você. Olha aqui. Uma coisa é a Bíblia da sua casa. Aquela grandona que põe na mesa, que põe na estante. Eu não estou falando dela. Eu estou falando de uma Bíblia sua. Para você escrever seu nome nela. Para você levar com você. Para você colocar na cabeceira da sua cama. Essa é a sua Bíblia. Sua família tem, sua mãe tem. Ah, padre, mas se meu irmão tem, se minha mãe tem, se minha esposa tem, por que eu tenho que ter? Porque nós estamos considerando que para ser abençoado é preciso ter a Bíblia. Cada soldado tem que ter sua espada. Cada guerreiro tem que ter seu escudo. Quem aqui é soldado de Jesus, diga amém. Amém. Então você tem que ter suas armas. Quais são suas armas? A primeira, a Bíblia, querido. Tem que ter Bíblia. Você tem que ter. Ah, mas eu gosto da Bíblia no celular. É preciso você ter uma Bíblia nas mãos, o livro, o papel. Porque o celular, quando a bateria descarrega, ele apaga, você não consegue ler a Bíblia. E a Bíblia de papel, com luz ou sem luz, com bateria ou sem bateria, ela está lá do seu lado. Amém? Amém. Então é preciso ter a Bíblia, mas não só. É preciso ler essa Bíblia que você tem. Se você tem Bíblia, mas não lê, é a mesma coisa de não ter. Tem que ler a Bíblia, querido, para ser abençoado. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Todo dia lê um pedacinho, todo dia pega um trecho da Bíblia. Padre, mas eu não entendo nada. Então vai para outro que você entende. Os textos do Antigo Testamento eu acho muito difíceis, então vai para o Novo. Ah, mas eu tenho dificuldade com as cartas de Paulo, então vai para o Evangelho. Mas leia a Bíblia para ser abençoado. É preciso ter a Bíblia, é preciso ler a Bíblia. É preciso o que mais? Colocar em prática.
Se você lê a Bíblia e fica só admirando, nossa, que bonito, que texto interessante, como que esse texto é poético, como que Jesus é sábio, a Bíblia não foi escrita para você ficar admirando. A Bíblia foi escrita para ensinar você como colocar em prática a palavra de Deus. Então você tem que ter, você tem que ler e você tem que praticar. Você viu lá Jesus falando, não quero que tenhais cobiça. Então você vai procurar não ser uma pessoa que pratica cobiça. Você viu Jesus falando, em algum trecho do Evangelho, você viu Jesus falando, amai o próximo como a ti mesmo. Então você aprende, tenta colocar isso em prática, amar mais as pessoas. Ser abençoado é para quem tenta colocar a Bíblia em prática. Amém? Amém. Então, além de ter, além de ler, além de praticar, você tem que fazer o quê? Cuidar. A Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela não é um almanaque. A Bíblia, ela não é um manual. A Bíblia é um livro sagrado, querido. Você não pode deixar ela em qualquer lugar. Você não pode usar ela de qualquer jeito. Você não pode pegar a sua Bíblia e deixar ela no chão. Deixa ela, tem gente que até coloca a Bíblia num lugar bonito, na sala, numa mesa, na estante, só que a Bíblia fica lá empoeirada, e mosquito assenta e faz cocô na Bíblia, até a traça vem e corrói as folhas da Bíblia. Isso é falta de cuidado com a palavra de Deus. A sua Bíblia é a boca de Deus falando com você. Você tem que ter amor por essa palavra, você tem que guardar ela, você tem que cuidar dela, você não pode deixar amassar, você não pode deixar cair nada em cima, comida, suco, água, nada, você não pode. Tem gente que tem mania de fazer isso. Padre, sabe o que eu gosto de fazer? Minha avó dizia que isso ajuda para aumentar dinheiro. Você pega uma nota de R$10 e coloca bem na página do Salmo que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu falo, mas que burrice é essa? Que tolice é essa? Você está usando a Bíblia como um livro de superstição? Bíblia não é cofre, Bíblia não é carteira para colocar dinheiro. E sem contar que o dinheiro é sujo, a palavra de Deus é santa. Como é que você mistura uma coisa santa com uma coisa suja? Então tem que cuidar da Bíblia, você tem que cuidar da sua Bíblia, guarda ela num local adequado. Se você quer deixar ela aberta, deixa ela aberta num local adequado, um local que não esteja misturado com outras coisas. Tem gente que coloca a Bíblia na mesa e ali do lado já coloca o cinzeiro, e coloca carteira de cigarro em cima da mesa, e se deixar coloca copo de bebida. Querido, coloca uma coisa na sua cabeça, é preciso cuidar da sua Bíblia para ser abençoado. Tem que cuidar, tem que zelar, é uma coisa, a Bíblia é uma coisa sagrada que você tem. Amém? Amém. Eu disse para você, a primeira coisa sagrada é a Palavra de Deus. Ou palavra de Deus. E você tem que ter, ler, praticar e cuidar. Quais são os verbos? Ter, ler, praticar e cuidar. Quando você observa que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro, é uma coisa sagrada, e você coloca essas coisas em prática, aí você já está dando passos para ser abençoado. Mas não é só isso não. Tem uma outra coisa sagrada, a segunda, que nós chamamos pelo nome de sacramentos. Padre, o que são os sacramentos? Os sacramentos são, eu quero que você guarde esse conceito, sinais e instrumentos da salvação. O que são sacramentos? Sinais e instrumentos da salvação. Então os sacramentos são coisas que Jesus criou. Veja, não foi o Papa não foi a igreja, os padres, os bispos, foi Jesus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele criou os sacramentos. Para quê? Para nos salvar.
Os sacramentos existem para nos salvar. Quais são eles? São 7. Deixa eu ver se você lembra. Eu começo e você vem comigo. Batismo, Eucaristia, Crisma, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Padre, ordem é o quê? É o sacramento que faz com que um homem seja padre. Foi Jesus que criou isso. Foi Jesus que criou, foi Jesus que instituiu o batismo, pelo menos o batismo cristão. Foi Jesus que instituiu a Eucaristia. Foi Jesus que instituiu a Crisma. Foi Jesus que deixou a confissão, que deixou a unção dos enfermos. Para que Jesus deixou essas coisas? Deixou para nos salvar. São coisas que servem para nos salvar. E como você está vendo, cada um desses sacramentos são coisas santas. Você precisa tratar os sacramentos como coisas santas. Ô padre, mas eu já trato, será? Tem pessoas, por exemplo, que vêm para a igreja, passa a missa inteira conversando, e na hora da Eucaristia, levanta com aquela cara limpa, descarada, e vai comungar. Você concorda comigo que se eu passei a missa inteira conversando, levantar para comungar é uma falta de respeito com a Eucaristia, sim ou não? Sim. Você concorda comigo que receber a Eucaristia com bafo de cachaça é falta de respeito, sim ou não? Sim. Você concorda comigo que receber a Eucaristia mascando chiclete é falta de respeito, sim ou não? Sim. Agora eu vou falar de uma coisa que vai cutucar. Segura no banco que lá vem pedrada. Dona Maria, segura no pano de prato. Se doer demais, morde o pano de prato para abafar a dor. Uma das maiores falta de respeito que acontecem hoje com a Eucaristia é quando as mulheres entram na igreja, participam da missa com roupas indecentes. Querido, isso é como um tapa na cara de Jesus. Ô padre, o que é roupa indecente? Tomara que caia. Olha o nome. Tomara, você fica torcendo, cai. Vim para a igreja de tomara que caia é quebrar o balde, é quebrar a lâmpada do Santíssimo. Ô padre, e alcinha? Alcinha também não, querido. Eu estava na Itália agora e fiquei encantado com o que eu vi. Sabe qual é o costume na Itália? Nenhuma mulher entra na igreja com roupa que mostra os ombros. Sabe o que elas fazem? Elas carregam na bolsa um véu. E quando elas vão entrar na igreja, não é receber a comunhão não. Elas colocam o véu sobre os ombros para tapar a sua nudez. Um italiano que vem participar de missa no Brasil fala assim, mas o que é isso? Gente, tem pessoas que vão comungar, que participam da missa praticamente nuas. E querem ser abençoadas. E querem voltar para casa com a bênção na mão. Se não houver respeito às coisas santas, não tem bênção. Respeito à Eucaristia, querido. Respeito ao batismo, respeito à comunhão, respeito à crisma, respeito ao matrimônio. Olha só, quantas pessoas dizem assim, casar? Sobretudo casar na igreja, loucura, não faz isso não, isso é falta de respeito, porque foi Jesus que instituiu o matrimônio. Se você fala que matrimônio não presta, você está falando mal de Jesus. Então tem que respeitar os sacramentos para ser abençoado.
Se você não respeita os sacramentos, a bênção não vem. É por isso que tem muita gente que reza, ora, pede e não recebe. Por quê? Porque não está observando o sacramento, que é uma coisa santa. Amém? Amém. Aí você diz assim: nossa, foi isso que o poderoso chefão pediu para falar? Ainda não. O que ele pediu para falar e o que estava incomodando ele é agora. O terceiro tipo de coisa santa que eu falei para você são os sacramentais. Nossa, o animador está ansioso. Quais são? Fala junto com ele. As 3? Não, só o último. Sacramentais. Você precisa entender que sacramento é uma coisa, sacramental é outra. Diga só a frase: sacramento é uma coisa, sacramental é outra. Vai. Sacramento é uma coisa, sacramentais é outra. O que é um sacramental? Um sacramental é um sinal sagrado criado pela igreja para nos abençoar. Eu disse para você que o sacramento foi criado por Jesus para nos salvar. E agora eu estou dizendo que os sacramentais foram criados pela igreja para nos abençoar. Amém? Amém. Para mentalizar, para guardar no coração. Diga, compadre: os sacramentos foram criados por Jesus para nos salvar. Os sacramentais foram criados pela igreja para nos abençoar. Então aqui você já tem um mapinha. Para ser abençoado, tem que observar as 3 coisas santas. Quais são? Palavra de Deus, sacramentos, sacramentais. A palavra de Deus é a Bíblia, os sacramentos nós já vimos, e agora vamos ver os sacramentais. Existem 2 tipos de sacramentais. Existem os sacramentais objetos e os sacramentais ações. O que são os sacramentais objetos? A água, o sal, o crucifixo, o terço, a vela, o escapulário. Liturgia da palavra não é sacramental. Você pode colocar aí também nesse pulseira religiosa. O que são esses objetos? São coisas que vão ajudar você nas suas orações. Pergunto para você: as imagens são sacramentais, sim ou não? Imagens de santos, de Maria, sacramentais, sim ou não? Sim. O terço é sacramental? Sim. A água sacramental? Sim. A vela sacramental? Sim. E também nós poderíamos assim dizer: o sal é sacramental? Sim. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você chega numa loja para comprar uma imagem, você compra apenas uma escultura, uma imagem. Até quando ela sai da loja, ela não diferencia de nenhuma outra imagem que você tenha, veja na rua. Não é sacramental. Quando é que a sua imagem se torna sacramental? É quando você leva a sua imagem ao padre e pede o padre para abençoar. Um terço é só um terço. Mas se o padre abençoa, ele se torna um. O sal é só o sal. Mas se o padre abençoa, ele se torna um sacramental.
E existe um outro tipo de sacramental que são as bênçãos. Por exemplo, bênção sobre a casa, isso é um sacramental. Bênção sobre as chaves, sacramental. Bênção da empresa, sacramental. Bênção da gestante, sacramental. Bênção das crianças, sacramentais. Então você vai guardar assim: os sacramentais são objetos religiosos e as bênçãos. O que são sacramentais? Objetos religiosos e as bênçãos. O poderoso chefão estava incomodado, e eu mais ainda, com um probleminha que começou a acontecer aqui na catedral com os sacramentais. O padre vai falar, você vai ver isso no final da missa: levanta seus objetos para serem abençoados. Não é agora não, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. A pessoa levanta os objetos. Quando o padre dá a bênção no terço, no crucifixo, na vela, na imagem, aquilo se torna um sacramental, sim ou não? Sim. Só que o que estava acontecendo? Termina a missa, as pessoas voltam com aqueles mesmos objetos. O padre abençoa para mim. Abençoa para mim esse texto. Abençoa para mim essa chave. Abençoa para mim essa foto. Meu querido, minha querida, o padre já não deu a bênção. Por que você está querendo outra? Ah, é porque eu gosto de muita bênção. Não, não é isso não. Se você recebe a bênção e pede outra depois, significa o quê? Você está desconfiando da primeira. Ah, eu tenho medo, padre, que a primeira não tenha sido muito forte. Talvez a primeira não valeu, foi para todo mundo. Eu queria uma só para mim. Tira de sua cabeça essa bobagem. A bênção concedida numa igreja cheia é a mesma concedida para uma pessoa só. Porque Deus, ele não olha a multidão. Deus olha individualmente cada um de nós. Então, o poderoso chefão estava me pedindo para fazer essa homilia, para ver se entra na sua cabecinha que a bênção já foi dada, querido. Não tem mais bênção. E aí termina a missa, o padre entra com meio palmo de língua para fora, e quando volta para ir embora para tomar um gole de café, aquela multidão: padre me abençoa, padre por favor reza para mim. Eu penso: gente, nós terminamos a missa agora, terminamos de rezar por você agora, infeliz. A quarta-feira que o Santíssimo passa é uma dos dias mais fortes aqui na catedral. Você terminou de ficar perto de Jesus eucarístico, de receber a bênção com o Santíssimo, está querendo outra. O que é isso? Vou dizer para você na lata: falta de respeito com Jesus. Quem recebeu a bênção e pede outra no mesmo dia, está desconfiando, não é do padre, é da bênção de Jesus. E só de desconfiar você já perde. Não é que você não possa ficar aqui no final para cumprimentar, abraçar o padre, pode. Mas pedir outra bênção é estranho, é esquisito. Falta sentido para ele. Se já recebeu a bênção, olha, que o Senhor abençoe em nome do Pai. Recebeu a bênção, aí eu quero outra agora. Falta sentido nisso. E aí o que acontece? O padre celebra a missa e fica parecendo que não celebrou. Então, o apelo que hoje a igreja faz para você é preciso voltar a valorizar as coisas santas, é preciso observar as coisas santas, observar a palavra de Deus, observar os sacramentos e os sacramentais. Já recebeu a bênção? Contente-se, acredite nisso. Por que você vai pedir outra se a primeira já valeu? Por que você vai querer mais se aquilo que foi te dado já é grande o suficiente? Para o poderoso chefão e também para mim,
Isso acontecia na catedral por falta de conhecimento. As pessoas não entendem o que é um sacramental, as pessoas não entendem o valor de uma bênção, as pessoas não sabem essas coisas. Então nós decidimos fazer essa homilia para botar um ponto final nesse assunto. Agora você já sabe o que é um sacramental, sim ou não? Sim. Você já sabe que tem que respeitar, você já sabe que tem que cuidar, você já sabe que tem que valorizar. Se você já recebeu, não pede mais. Amém? Amém. Por último, eu quero falar para você, o nosso horário já está avançado, mas eu quero falar para você só isso: o cuidado que você precisa ter com os sacramentais. Se você recebeu, se você trouxe um terço para a igreja, esse terço foi abençoado, você concorda comigo que esse terço se tornou uma coisa sagrada, sim ou não? Sim. Aí esse terço chega em casa e quebra. Se esse terço quebrou, ele deixa de ser sagrado, sim ou não? Não. Aí você pega e joga no lixo. Ô padre, eu posso pegar um terço que foi abençoado e jogar no lixo? Resposta: não. Porque se você joga no lixo, você está jogando também a bênção de Deus. Uma imagem que quebrou, padre, eu levei na igreja, o Senhor abençoou. Essa imagem quebrou, eu joguei no lixo. Isso é falta de respeito com o sagrado. Querido, as coisas que são abençoadas na igreja se tornam sagradas. Você entende o que é uma coisa sagrada? Você volta para casa com um monte de coisas sagradas: a água sagrada, o sal sagrado, o terço sagrado. E você então não pode tratar aquilo como se fosse uma coisa comum. Ô padre, eu ouvi falar que quando quebra uma coisa sagrada, tem que colocar debaixo de uma cachoeira. Isso é espiritismo. Ah não, eu ouvi falar que tem que jogar dentro de um rio. Nessa seca que nós estamos, você vai ter até dificuldade para encontrar um rio para jogar alguma coisa. Sabe qual o conselho de Dona Maria? E esse conselho é recomendado pela igreja? Uma imagem, um terço, um escapulário que quebrou, coloca num saquinho, com muito respeito, com muito amor, lembrando, é uma coisa sagrada, e enterra. Ah, eu gosto de deixar na igreja. Deixar a imagem quebrada na igreja também é o fim. Não pode deixar na porta da igreja. O que você quer deixar uma imagem quebrada na igreja? Ah, mas eu não tenho onde pôr. Eu estou te ensinando agora. Quebrou, se já foi abençoado, tem a bênção de Deus, saquinho e enterra. Onde? Onde você quiser. Mas isso é para mostrar que você respeita a coisa sagrada, que você não pega a bênção e joga fora, que você não joga no lixo aquilo que foi abençoado. O que foi abençoado está bento, o que foi abençoado é sagrado. Que você então, a partir de agora, querido, diante de tudo o que foi ensinado para você, com muito amor, com muito carinho, você possa aprender que para ser abençoado existe condição. E a condição é a própria Bíblia que dá: observar as coisas santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.